rende muito mais. Colorgraph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com cartão Leva, uma promoção da AETPC. Na Rádio Cidade 6 e 5. Agora na Rádio Cidade, você ouve o programa Conteúdo. A apresentação, Mário Flávio. Apoio, Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, boa noite para você que nos acompanha. São 6 horas e 5 minutos em Caruaru. Daqui a pouco recebemos ao vivo aqui no estúdio o governador Paulo Câmara, que está na inauguração de um laboratório na Compesa. E já vem para cá bater um papo com a gente aqui para falar dessa inauguração, também amanhã da inauguração, da reinauguração do aeroporto de Caruaru, né? E a gente vai falar sobre essas situações. Enquanto o governador não chega, eu recebo no estúdio aqui Marco Aurélio, meu amigo. Meu amigo, não é o governador. Não. E nem o deputado. Não. Mas é meu amigo. É, isso aí sim. Mas ele é professor de ciência política, comanda aqui o programa Cidade Entrevista. E daqui a pouco o governador chega aqui. Paulo Câmara vindo em Caruaru, Marco Aurélio, para inaugurar obras, né, na semana eleitoral, né? Claro que já há tempos que a gente espera essa retomada do aeroporto, uma obra importante, né? Porque afinal de contas, você pegar um voo hoje para sair de Caruaru para qualquer canto, você tem um trabalho danado, né? Amanhã acaba isso. É verdade, Mário. É importante lembrar que o governador tem feito um caminho de inauguração de obras em várias cidades do estado, né? Ou seja, a governadoria continua trabalhando porque, no caso, o governador não está em campanha. Então, ele pode inaugurar obras. Quem não pode inaugurar obras são os prefeitos dos vários municípios. E no caso de Caruaru, Mário, essa questão do aeroporto já virou até lenda, né? Da novela que já foi, porque já inaugurou, já fechou, já reinaugurou. E dessa vez esperamos que essa reinauguração seja, né, que já tem voos, né, marcados, e isso pode ajudar, Mário, no desenvolvimento econômico, não só de Caruaru. Serra Talhada também vai fazer o mesmo. A secretária hoje pela manhã disse que Garanhuns também, eles estão estudando e a próxima etapa é investimento no aeroporto de Garanhuns. Então as cidades polo, elas começam a ter aeroporto para ter essa facilidade para as pessoas que precisam fazer voos, etc, né? Mário, isso no primeiro momento você começa com voos de pequeno porte, mas com o tempo você pode ter fluxo para cidades maiores, inclusive também para cargas. Porque operando o aeroporto com condições, você começa a ter algumas cargas que são específicas, que precisam de um escoamento de modo mais rápido, de modo que seja mais... além de rápido, Mário, que seja mais seguro. O avião ajuda muito nesse processo. Então, é um fator de desenvolvimento. E se a gente olhar, Campina Grande tem 400 mil habitantes, está perto, a 120 quilômetros de João Pessoa, que tem aeroporto. Campina Grande também tem. Tá? Então não é porque o Recife tem um grande aeroporto que não dá para ter aeroporto em Caruaru. Esse seria uma falácia, né? Campina Grande é o espelho de uma cidade que é perto do aeroporto de uma capital e tem aeroporto. E também está a 120 quilômetros da gente. Então já dá para Caruaru ter, e isso pode ajudar como facilitador para o comércio, para a indústria, né? E a gente tem aqui, professor, uma região, né, que ela é produtora para o Brasil inteiro, que é a região do polo de confecções. Né? Então a gente tem hoje, né, Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então vamos supor que a gente tem aqui empresários, né, que eles precisam, às vezes, ir numa reunião em São Paulo, às vezes uma viagem a negócio, às vezes até uma viagem mesmo em férias, né, um lazer e tal. E aí você vai, aí tem que ir para um Recife, aí passa 1h30, 2 horas para chegar no aeroporto, e aí o carro fica lá estacionado, e aí você vai pagar uma semana de estacionamento, e agora não, você compra aqui, faz a conexão, né? Você compra aqui a passagem, faz a conexão no Recife, de lá você ganha o mundo, né? Porque o Recife é o que chama de hub, né? O Recife da Azul. Né? Isso, da Azul. Hub é basicamente uma rede,
né, onde você consegue a partir dali operar vários destinos. Também é interessante, Mário, o seguinte, por enquanto Caruaru vai só até Recife, mas é possível que com um fluxo maior, Caruaru acabe conseguindo voos para outros hubs também. Nada impede no futuro Caruaru poder ter até um voo para São Paulo ou mesmo um voo na região Nordeste, Fortaleza, Salvador, que também são grandes hubs para a aviação. E isso é interessante, como você disse, muita gente precisa resolver negócios, inclusive negócios rápidos, Mário. Com o polo de confecções, que só de jeans é 14% dos jeans do Brasil, aqui em Toritama, né? Fora as outras confecções, Cupira é uma cidade de confecções, Santa Cruz é uma cidade de confecções, Toritama, São Caetano, Surubim está entrando também. Então, se vertentes, essas cidades todas precisam da conexão Caruaru, e essa conexão vai facilitar muito o processo de desenvolvimento, Mário, inclusive também de eventos. Porque, veja, nós temos um centro de convenções e, consequentemente, com o aeroporto, fica mais fácil para vir gente para as nossas convenções, para as convenções de moda de Santa Cruz, de Toritama, para atrair empresários que vêm ver como é a nossa moda aqui e outras potencialidades da nossa região. Então, o aeroporto, ele é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, e o que chama a atenção é uma cidade com quase 400 mil habitantes não ter. E uma coisa curiosa, todo o anúncio que se fazia, né, do governo do estado, de alguém, se falava, né, que o aeroporto vai em breve receber voos, vai receber investimentos. E aí sempre vinham aquelas críticas, né? Eu não acredito, isso é piada, isso não acontece, por causa do folclore que já virou esse aeroporto de Caruaru. E amanhã não, amanhã o prego foi batido, a ponta foi virada, né? Os investimentos ainda estão sendo feitos, que as obras não estão prontas ainda, mas é uma realidade também para a própria vila do aeroporto, né, professor? Porque quando aquilo ali estiver funcionando efetivamente, aquela realidade ali ao redor, ela muda também, né? Também, é importante que a gente perceba que o aeroporto precisa deixar um legado em terra, tá? No sentido de que essa vila do aeroporto precisa ter um olhar do poder público, um olhar mais amoroso, um olhar mais afetivo, um olhar mais próximo dessa realidade. E também, Mário, porque é interessante que isso seja apenas o início, o indutor de um desenvolvimento que a gente precisa trazer para Caruaru, Mário. Não tem cidade do tamanho de Caruaru que possa deixar para lá o avião, né? Que não precise do desenvolvimento que a aviação traz. Então, além do mais, além de começar com um voo só, com o tempo é possível, espero eu. Era isso que eu ia perguntar, professor. De início vai ser esse voo, mas a tendência é que até mais empresas sejam atraídas para o aeroporto de Caruaru. É isso, porque começa uma concorrência, que é o seguinte: quando as empresas perceberem que há pessoas aqui, não é só os empresários, pessoas que estão nos vários mercados que a cidade opera. Aqui tem um centro médico bom, Mário, aqui tem um centro educacional bom, tem centro de eventos bons, tem um centro de confecções bons. Isso tudo são mercados que podem atrair pessoas de várias partes do Brasil e, consequentemente, criar um fluxo de ida e de volta. É essa a grande questão. Porque se eu observe direitinho uma coisa, vá no aeroporto do Recife e faça o seguinte trabalho. Vá no estacionamento e veja as placas dos veículos. A metade não é da capital. Obviamente a capital usa muito os serviços, aquela região ali. Mas quando eu falo, o interior está lá. Então significa que há uma projeção possível de voos, de pessoas que usam essa demanda e, consequentemente, isso possa ajudar a desenvolver a nossa cidade. Então é uma notícia boa, e eu entendo também, às vezes, as pessoas ficarem meio reticentes ou desacreditadas por causa das histórias anteriores. No entanto, é melhor apostar no desenvolvimento do que não, né, Mário? Acho que isso pode ser um caminho, né, para o desenvolvimento de Caruaru, independente de governos, Mário. Porque é o seguinte, a cidade precisa crescer não pelo governo A ou B, mas pela necessidade de desenvolvimento que ela precisa para dar melhores condições de vida para o povo. E também quem está acompanhando o governador nessa empreitada, quem esteve desde o começo, quem tomou a frente dessa história foi o deputado federal Volney, né, Volney Queiroz. Se está na comitiva do governador, ele que vem passando essas informações dessa inauguração, mostrando que vai tomar a frente, né? Aquela história do bônus político, né? Tem isso, claro, porque na medida em que você tem um trâmite para resolver, e se ele começa a resolver, ele vai tentar um bônus político nisso. O detalhe é que o aeroporto ainda é estadual,
tá? Nosso aeroporto não é nacional como o do Recife, não é federal, é um aeroporto estadual e, consequentemente, ele vai precisar ter algumas questões para operação, Mário. São questões técnicas, né? E com o tempo esse aeroporto vai ganhando porte, vai ganhando, como eles chamam, capilaridade, Mário, que ou seja, capacidade de aumentar sua demanda. Musculatura, né? Musculatura. E essa capacidade de aumento da musculatura vai ajudar a gente a ter um aeroporto que vai torne-se no futuro federal ou até privado se entrar na rede de concessões federais. Mas por hora é um aeroporto estadual e por isso que é o governador que vem inaugurar. Por uma questão técnica, nós tínhamos um campo de pouso e passamos a ter um aeroporto, mas ainda assim operado pelo governo do estado e não operado por uma Infraero ou por uma concessão do governo federal. Essa é a explicação. A gente espera que o serviço ele não seja interrompido, né? Que ele comece amanhã e que seja como diz aquele jogador lá do Flamengo, seja uma mudança de patamar, né? Aquele atacante do Flamengo, uma mudança de patamar na questão de Caruaru, que já é bem estruturada em várias áreas, mas ainda tem essa história do aeroporto aqui, né? Mário, e principalmente porque assim, acredito que a sociedade não aguenta mais um recuo desse tipo de situação. Uma vez que está anunciado, vão inaugurar, óbvio que a cidade agora espera, né, com aquela boa expectativa de que as coisas ocorram. Consequentemente, Mário, permitindo com que a gente dessa vez vai, como se diz, dessa vez vai, no sentido de que é bom para a população, é bom para o mecanismo econômico e principalmente uma retomada econômica, né, Mário? Que a gente está iniciando uma retomada econômica. Lá no polo de Santa Cruz, de confecções, estão anunciando novos empreendimentos e aí você vê a necessidade do aeroporto, inclusive no futuro para cargas, mas também para trazer gente. Mas quem vai trazer vai comprar pelo avião? Não, mas vem ver, pode ser vir investidores, vem fechar negócios, vem para eventos. Tudo isso, o aeroporto, sem dúvida nenhuma, é um grande facilitador. E tem também as próprias atrações turísticas, né? Nós temos um São João muito forte, nós temos uma Semana Santa muito forte aqui com a realização da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E os artistas não podem pousar na cidade, Pois é, e eles às vezes pousam no Recife, às vezes vão para Campina, né, Campina Grande, e aí é que eles começam a vir para cá. Agora não, você vai ter como agendar shows e no dia o artista, por exemplo, ele se apresenta um dia em Fortaleza, no outro dia vem para cá. E até no mesmo dia, dependendo da logística que seja montada, né? Porque as cidades, elas ficam longe do ponto de vista de terra, rodoviário, mas quando você calcula pelo ar, teria condições perfeitas de você chegar. Mário, a gente está a 50 minutos de avião de Salvador e nós estamos mais ou menos a 50 minutos de Fortaleza. Tem localização mais privilegiada do que isso? No sentido de grandes aviões, 50 minutos. Se for mesmo num avião menor, 1h30. Para o Recife, o avião que vai baixar aqui está em torno de 30 a 35 minutos. Veja, é privilegiada essa localização. E isso é mal aproveitado, né? É mal ou subaproveitado. E eu espero que agora, Mário, a gente possa desenvolver planos logísticos melhores por causa da instalação de uma ferramenta, de um aparelho, como o aeroporto Oscar Laranjeira. É isso. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. A comitiva do governador Paulo Câmara está chegando aqui na Rádio Cidade para a gente conversar aqui com ele, né? Ele inaugurou agora há pouco um laboratório lá na ET da Compesa, lá ali nas Rendeiras, mas aqui já estão na BR-232, chegando aqui na nossa emissora. Então, no próximo bloco, provavelmente o governador já estará aqui. Por enquanto, eu vou aqui batendo um papo com o professor Marco Aurélio, aguardando a chegada aí do governador Paulo Câmara do PSB. A gente volta após o intervalo. Daqui a pouco já estamos de volta com o programa Conteúdo. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Rádio Cidade. Para Caruaru seguir em frente. Com a palavra, o deputado federal Fernando Rodolfo. Amigos de Caruaru, como deputado federal do PL, tenho ajudado muito o governo Raquel Lira. Juntos, vamos fazer um forte investimento na infraestrutura, com saneamento, calçamento e asfalto. Para esse trabalho ficar ainda mais forte, precisamos ter vereadores do nosso partido na Câmara. Escolha um que começa com o número 22. Estamos fechados com Raquel, 45.
Prefeita e Raquel, 45. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Rádio Cidade. Caruaru pode muito mais. Lessa tem compromisso com a geração de empregos para Caruaru. Ele vai criar a Central das Oportunidades, voltado para a atração de novas empresas e capacitação profissional. Preciso dessa oportunidade para levar um novo tempo de paz e alegria para toda a cidade e zona rural. Com humildade, peço seu voto de confiança. Delegado Lessa, prefeito é 11. É coragem para mudar. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. Rádio Cidade. É Fred e Marcela. É 15:15. É Fred e Marcela. Oi, meu nome é Irmã Cida. Conto com você dia 15 de novembro, 15091. Eu sou conhecida por Ana Minuna. Moro em Sítio Lajeado do Cedro. Meu número é 15233. Rumo à vitória. Quem conhece Rafier, vota em Rafier. Sabe, o prefeito não pode governar de costas para o trabalhador, para a trabalhadora. O torteiro, o ambulante, o sulanqueiro fazem parte sim da sociedade. Eu quero ser prefeito de Caruaru para governar junto com essa gente. Eu sei de perto a dificuldade desse povo. Por isso que para mudar só tem um caminho. É o 55 e confirmar. Rádio Cidade. No dia da eleição, escolha o melhor para Caruaru. Parceria com o governo do estado é 40. Mais apoio de lideranças estaduais é 40. A Força Federal para Caruaru é 40. Compromisso com melhoria de vida na zona rural, na periferia é 40. Diálogo e união de verdade é 40. É Marcelo Gomes prefeito. O Marcelo Raiz 40. O Marcelo Gomes 40. Coragem, caminho, coração. E aí, beleza? É trabalho do vereador ficar ligado em tudo que acontece na cidade, da rua que precisa de calçamento até o orçamento da saúde do município. Agora imagina Caruaru durante a pandemia sem o SUS. Essa é uma verba federal. Por isso que o vereador também tem que participar do debate nacional, defender que o serviço público chegue para todos e todas. Afinal de contas, Caruaru não é uma ilha desconectada de todo o país. Chega junto. Meu nome é Daniel Finizola, vote 1303. Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, você acompanha na Rádio Cidade o último debate do primeiro turno com os candidatos a prefeito de Caruaru. Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafier Delon e Raquel Lira terão uma nova oportunidade para falar um pouco mais sobre os projetos e plano de governo para comandar Caruaru nos próximos 4 anos. Tudo começa a partir das 8 da noite. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio a SES Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção. Aqui, seu 13º rende muito mais. Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van. É com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com cartão Leva. Uma promoção da AETPC. Na Rádio Cidade de Caruaru são 6h23. Já estamos de volta com o programa Conteúdo. A apresentação, Mário Flávio. Apoio, Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.
Tá certo, estamos de volta aqui na Rádio Cidade de Caruaru, comigo aqui o professor Marco Aurélio Freire segue na bancada e a gente recebe aqui agora, a comitiva do governador está chegando à Rádio Cidade, recebo aqui o Ronaldo da Silva Veras, que é assessor da presidência para assuntos institucionais da empresa Azul, que vai fazer esse voo. Ronaldo, bem-vindo a Caruaru, é um prazer recebê-lo aqui, o senhor fala agora para mais de 80 municípios aqui do Agreste de Pernambuco. É um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu estar num momento tão importante como esse, né? Eu que participei desde o primeiro jantar com o governador para nós decidirmos sobre o nosso ponto de conexões em Recife. Foi uma honra muito grande para mim estar participando de um crescimento com a inauguração agora de Serra Talhada, de Caruaru. São 2 voos por dia, 5 dias por semana para cada um desses municípios, conectando a Recife e ao mundo, ao Brasil. Por quê? Nós temos 55 voos conectando de Recife para o Brasil e temos 22 municípios, 22 destinos que são atendidos pela Azul. A gente vem acompanhando essa história já há algum tempo, Ronaldo, e a gente percebia que a gente percebe que a Azul ela tem um projeto de interiorização de voos, né? Mas faltava Caruaru. A gente aqui é um país. Não sei se você já ouviu essa expressão do país de Caruaru, né? Faltava Caruaru, né, professor? Faltava. Nesse mapa aí da Azul, né? Perfeito. Nós estamos trabalhando fortemente na interiorização. É uma empresa que é uma empresa nacional que voa para vários países do mundo e que não perdeu as características de uma regional. Então, hoje nós estamos operando em quase 100 municípios. O nosso processo de retomada tem sido bastante interessante. Nós passamos de 60% da retomada em função da Covid, né? Prejudicados um pouco em função do dólar, em função da incerteza do mercado, mas sempre confiantes no mercado como o de Pernambuco, que o mercado sempre nos atendeu muito bem. Ronaldo, a questão de transformar Recife na rede de conexões, no hub, né? Essa decisão, como é que a Azul vê essa decisão e qual o crescimento que ela tem conseguido depois dessa decisão de colocar o Recife como centro das rotas no Nordeste? Sim, para a instalação de um hub do tamanho de Recife, vários fatores são considerados. A posição geográfica, a questão de facilidade de conexões. Muito importante foi a questão do incentivo fiscal, porque hoje mais de 40% do custo de um voo ele é de combustível. Então a redução do ICMS incidente no combustível de aviação foi de fundamental importância para que a gente pudesse vir se instalar aqui. E o governador tem feito de tudo para que a gente cresça no estado. Nós estamos, como eu disse, nós estamos com 55 voos diários de Recife para o mundo, eu diria assim. Então, isso tudo foi fundamental, essa sensibilidade por parte do governo e esse programa de redução de incentivos. As empresas aéreas, né, passaram por dificuldades, passam ainda, né, com essa questão da Covid, né? A gente viu muitas histórias, os aeroportos fechados, mas Pernambuco ele começa a recuperar um pouco, né? Como é que está sendo para a Azul esse momento, né, que a gente está vivendo agora? Sim, nós confiamos muito no turismo. O mercado corporativo ainda não está reagindo conforme nós imaginávamos, né? Nós apostamos muito no turismo. Nós temos a nossa operadora turística, os nossos voos estão muito focados ao Nordeste. Então, assim, nós temos reforçado muito a malha, acreditando que com o preço do dólar, hoje as condições, as incertezas para os voos internacionais, nós apostamos que hoje o turismo doméstico ia aquecer, como é o que realmente está acontecendo. Olha, tem uma questão interessante para Caruaru, Ronaldo. É um sonho de muita gente aqui na cidade a reinauguração do aeroporto e ter voos, né, para qualquer lugar, como agora vai ter voo para o Recife. Esse é um momento importante e histórico para a cidade e eu falo isso, né, para poder perguntar o seguinte, quando vocês estão fazendo isso aqui em Caruaru, estão fazendo em Serra Talhada, como é que é para a Azul reinaugurar o aeroporto e ser aquela empresa que vai operar os voos, né, numa cidade que tem a marca cultural de Caruaru, que tem, né, a
importância regional, estadual e nacional que a cidade tem. Como é que é para vocês da empresa, né, poder fazer esse sonho que para muitos de nós aqui também é um sonho? Sim, para nós é a nossa política interna e automaticamente que é repassado aos passageiros, que nós não transportamos passageiros, nós transportamos sonhos. Então a gente trabalha muito com isso, é um orgulho muito grande estar possibilitando que o passageiro de Caruaru, que o passageiro de Serra Talhada saia com 1 ou 2 conexões e vá para o Brasil e até para o exterior. Então isso é uma satisfação muito grande, é um motivo de muita alegria para nós e certamente estamos contando com todos para que divulguem esse voo, para que a gente possa sempre estar vislumbrando um aumento de operações, um aumento de equipamento e deixando claro que nós vamos começar com o Caravan, Gran Caravan, que é um avião turbo-hélice de última geração para 9 passageiros e sempre estamos acompanhando o que o mercado quer. Muito bem, os ouvintes estão comemorando bastante, né? Chega muita mensagem aqui, né, que eu não sei se eu estava ouvindo a entrevista há pouco. A gente comentava aqui, antes do senhor entrar aqui no estúdio, Ronaldo, sobre essa questão do aeroporto ser quase que uma lenda urbana aqui. Toda vez que a assessoria de imprensa da Azul ou do governo do estado mandavam os textos para a gente e a gente divulgava, aí sempre tinha aquelas desconfianças. Não vai funcionar, não vai render, não vai, será que vai? E agora vai, né? Sim, vai. Eu nunca vi um esforço tão grande quanto foi feito para a adequação desse aeroporto. A secretária Fernanda tem dado um apoio, uma atenção totalmente especial, diferenciada para o aeroporto de Serra Talhada, diferenciado para o aeroporto de Caruaru e fez todas as adequações necessárias. E já está contratando uma empresa de consultoria para conduzir o processo de certificação do aeroporto. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande e saber que tem uma profissional de extrema dedicação trabalhando em prol do crescimento do aeroporto. Muito bem, deixa eu agradecer aqui ao Ronaldo a participação dele, muito obrigado, bem-vindo a Caruaru e a gente espera muito que essa pandemia passe, que o senhor venha aqui dançar um forrozinho com a gente no São João. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade e voo em azul, né? Muito obrigado. Muito bem. Professor, vamos fazer um breve intervalo, na volta o governador já chegou aqui na Rádio Cidade, a gente vai estar com ele aqui na bancada. A gente volta já logo na sequência com o governador Paulo Câmara, que chegou aqui bater um papo com a gente volta já. Daqui a pouco já estamos de volta com o programa Conteúdo. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Caruaru pode muito mais. A causa animal também terá prioridade na gestão do delegado Lessa. Vai implantar o Hospital Veterinário Municipal com o objetivo de facilitar o acesso da população a esses serviços. Chegou a hora de um novo tempo de esperança. Preciso dessa oportunidade para construirmos juntos novos caminhos para Caruaru avançar. Com humildade e respeito, peço o seu voto de confiança. A hora é essa. Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, você acompanha na Rádio Cidade o último debate do primeiro turno com os candidatos a prefeito de Caruaru. Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafi Delon e Raquel Lira terão uma nova oportunidade para falar um pouco mais sobre os projetos e plano de governo para comandar Caruaru nos próximos 4 anos. Tudo começa a partir das 8 da noite. Rádio Cidade, Eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio a SES Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção. Aqui, seu 13º rende muito mais. Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com o cartão Leva, uma promoção da AETPC. Rádio Cidade. Vote nos vereadores que apoiam Rafi 55. Sou o vereador Cecílio. Venho agradecer a todos que sempre me apoiaram. Agora peço o seu voto para a Mera da Saúde 55999 para o trabalho continuar. Acorda, Caruaru, que o Tom Gatinho chegou.
chegou para mudar. 55232 na cabeça, o prefeito é Rafier. Em nome de Jesus, chegaremos lá. Referência e qualidade são fundamentais na hora de contratar um provedor. Por isso, eu escolhi a Brisanet. Presente em mais de 200 cidades, a Brisanet tem tudo o que eu preciso. Internet fibra ótica ultra rápida, canais de TV com qualidade 100% digital, fixo com a menor tarifa do país e chip pré-pago de cobertura nacional. Faça como eu, assine o provedor que mais cresce no Nordeste. Ligue 0800 281 3017 ou acesse o site. Brisanet, levando o mundo até você. Rádio Cidade. Minha Caruaru, não precisamos nos conformar com o que não tá dando certo. Vem mudar essa história. Meu nome é Isaíra, meu número é 12.000, Marcelo Gomes, 40. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou o Jacques do Murici, com o número 12232. Comigo a mudança é certa. Juntos por Caruaru, Marcelo Gomes, 40. Olá, eu sou o Daniel da Escócia, 12111. Gostaria de defender sua família na Câmara de Vereadores. O meu prefeito é Marcelo Gomes, 40. Rapaz, recebi aqui no grupo das redes sociais que teu candidato foi acusado de assédio. Tem certeza disso? Você verificou a fonte? Divulgaram no grupo. Então, é que muitas vezes a turma circula notícias falsas que acabam difamando as pessoas. Quem nunca passou por uma situação parecida? Para termos uma eleição consciente, antes de repassar uma mensagem, verifique em veículos de comunicação confiáveis se é verdadeira. Uma campanha OAB-PE, TRE-PE e ACERP. Na Rádio Cidade 635. Já estamos de volta com o programa Conteúdo. A apresentação: Mário Flávio. Apoio: Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Cidade. Estamos eu e o professor Marco Aurélio, aqui professor de Ciência Política e também comando Cidade Entrevista aqui comigo. A gente vai bater um papo aqui, entrevistar pela primeira vez aqui no estúdio o governador Paulo Câmara. Governador, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade, né? Bem-vindo também a Caruaru. Boa noite. Boa noite, Mário Flávio. Boa noite, professor Marco Aurélio. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Alegria estar aqui mais uma vez e hoje foi um dia de muito trabalho. Iniciei logo cedinho lá em Machados, já passei por Maru e agora estamos aqui em Caruaru fazendo os preparativos finais aí para o início da operação do voo inaugural da Azul, que inicia amanhã. E aproveitamos também para inaugurar o laboratório de tratamento de esgoto da Compesa aqui em Caruaru. Estamos interiorizando esse laboratório para dar respostas mais rápidas em relação ao esgotamento sanitário. E, ao mesmo tempo, dar boas notícias, né? A gente está tendo condições também, já no mês de novembro, de aumentar em 50% o volume de abastecimento de água na região. Então, estamos diminuindo significativamente aqui o rodízio. E isso também é uma boa notícia para Caruaru, porque realmente a gente sabe dos desafios do abastecimento de água aqui no Agreste. Governador, eu queria começar essa entrevista com o senhor falando desse dia de amanhã, né? Amanhã, a volta dos voos comerciais ao aeroporto de Caruaru. É uma data histórica, né? Porque há muito tempo a gente... Eu estava conversando aqui há pouco, né, com o Ronaldo, que é representante da Azul. Toda vez que a gente noticiava que recebia um release da assessoria de imprensa da Azul ou do governo do estado, sempre vinham aquelas dúvidas, aquelas desconfianças. Não, isso é conversa, esse aeroporto não tem jeito, enterraram uma cabeça de burro no aeroporto, enfim. E amanhã sai, né, esse aeroporto? Sai, assim, estamos iniciando essa operação, né, uma operação nova, que está iniciando simultaneamente aqui em Caruaru e em Serra Talhada, né? Então já vamos ter 4 polos dentro de Pernambuco com voos diários, né? Então Petrolina, Serra Talhada, Caruaru e Recife tendo uma conectividade a partir dessa iniciativa do governo de Pernambuco junto com a Azul, que vai ajudar muito e é o início. Estamos iniciando com a aeronave pequena, né? Uma aeronave que o Ronaldo já explicou aqui como vai funcionar. Estamos fazendo uma reforma no aeroporto, principalmente na questão dos passageiros, inicial também. O nosso grande desafio agora é continuar essa expansão. A gente quer realmente em 2021 ter condições de receber um ATR, um avião maior. Isso também está no nosso planejamento.
Estamos conseguindo recursos aí em Brasília, através de emendas parlamentares do deputado Volney, justamente para dar condições já em 2021 de termos Caruaru fazendo voo diário, mas não apenas numa aeronave menor, um Caravan, como já foi explicado aqui pelo Ronaldo, mas no ATR, que é uma aeronave grande e que vai poder fazer voos também de Caruaru para qualquer cidade brasileira. Governador, queria saber o seguinte, essa ideia de expansão da malha aérea de Pernambuco, Caruaru, Serra Talhada, também vai se estender para outras cidades, como Garanhuns, por exemplo? Tem outras cidades na rota para conseguirem aeroporto, para ter a mesma intervenção que Caruaru está tendo? Tem sim, o grande plano é de regionalização, realmente. Tivemos muitos desafios nos últimos anos e a recuperação e o atendimento das exigências do órgão maior de aviação civil no país, elas são muito grandes e é necessária, né? A gente está tratando de uma atividade que envolve e que precisa de toda a segurança possível. Então, começamos esse projeto em Caruaru e Serra Talhada, mas nossa meta é realmente ter condições de, em cada região, ter um polo que possa ser utilizado para essa conectividade regional. Então, Garanhuns está nos nossos planos, seria o próximo passo agora, Arco Verde e também Araripina, lá no sertão do Araripe. Então, ficaríamos bem conectados aí com praticamente todas as regiões de Pernambuco, com voos e com os equipamentos dos aeroportos preparados para fazer essa conectividade. E é fundamental, eu acho que o desenvolvimento aqui do Agreste, fizemos um sobrevoo aqui com o pessoal da Azul também mostrando hoje, não apenas Caruaru, mas também Toritama, Santa Cruz do Caparibe, o polo de confecções. E quem não conhece vê que é uma coisa muito grande, que tem um potencial enorme, que pode fazer a diferença e que é um grande caso de possibilidade de ampliação do emprego, da renda e da conectividade para que se expanda cada vez mais esse nosso grande potencial que aqui o Agreste tem nessa questão da confecções e de outras atividades econômicas. Era isso também que eu queria comentar com o senhor, né? A importância desse aeroporto estar funcionando, e eu queria que o senhor falasse também da importância dessa parceria com a empresa Azul, né? Primeiro esse hub importante lá no aeroporto do Recife e agora essa interiorização, digamos assim, né? Como é a importância dessa parceria com a Azul? Tivemos essa oportunidade já em 2015 como governador de iniciar todo esse trabalho de parceria com a Azul, que foi uma empresa que sempre se mostrou disposta e viu as potencialidades de se investir na conectividade do Nordeste e do Brasil como um todo a partir de Recife. E essa parceria está surtindo muitos efeitos. A gente está vendo aí o crescimento dessa malha. Praticamente tudo que passa pelo Nordeste passa por Recife e as regiões também do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, também com conectividades, todas tendo Recife como o grande centro de distribuição, ou seja, onde tudo passa e onde os passageiros se conectam. Então, isso foi crescendo ao longo dos anos, inclusive com parcerias de voos internacionais, sejam para os Estados Unidos, sejam também para a América do Sul. E a gente vê aí que todo esse planejamento tá dando os frutos e as ampliações estão acontecendo. E a gente vê também, apesar da pandemia, né, o Brasil tendo tido tanta dificuldade esse ano, o Brasil não, o mundo, em relação à pandemia da Covid-19, o primeiro estado a ter todas as suas rotas estabelecidas já em dezembro é Pernambuco, é o Recife, a partir dessa parceria com a Azul. Então, mostra realmente que é uma parceria que deu certo e que vai continuar e que vai ajudar a gente a retomar a normalidade a partir dessa volta que está acontecendo com muita segurança, muito gradual, com o conservadorismo necessário, mas que a gente também não pode deixar de fazer as coisas acontecerem. Então, estamos com essas oportunidades fazendo as coisas acontecerem. Olha, governador, continuando nesse assunto, mas trazendo, o senhor trouxe para um ponto que é interessante, a questão da retomada, né? O senhor falou da retomada dos voos em Recife, a volta da normalidade, e sabemos do plano de convivência do Estado com a pandemia. Queria saber o seguinte, qual a sua expectativa
até o fim do ano, se esse novo normal vai ser instalado, se o senhor tem uma preocupação com a eventual segunda onda da Covid, temos casos na Europa, tal, mas como é que o senhor vê e como a Secretaria de Saúde do seu governo avalia esse processo? Estamos seguros, estamos firmes? Como é que o senhor avalia a questão da segunda onda da Covid? Bom, o nosso plano de convivência, ele se iniciou em junho, né? Tivemos nos meses de abril e maio, principalmente na região metropolitana do Recife, um avanço muito grande da doença. Pernambuco foi um dos estados brasileiros que foi a porta de entrada dessa doença, principalmente dos países europeus. E tivemos também, a partir do mês de junho, essa expansão do vírus para outras regiões. O Agreste, tivemos que fazer intervenções ali no final, no mês de junho, o Sertão ali no final de junho, começo de julho, e um acompanhamento diário e uma avaliação muito criteriosa que nós fazemos toda segunda-feira a partir dos dados diários que nós recolhemos ao longo da semana. Em termos sanitários, a semana começa no domingo e acaba no sábado. Então, fazemos a compilação desses dados no domingo e na segunda avaliamos os resultados. E estamos conseguindo, ao longo de cada semana, ter resultados positivos em todas as macro-regiões de Pernambuco. Agora, há semanas que as coisas vão mais rápido, há semana que as coisas não andam tão bem. E tivemos uma luz amarela nos últimos 15 dias na região metropolitana do Recife, que a diminuição foi praticamente uma estabilização, ou seja, não tivemos diminuição na região metropolitana do Recife. Na macro 2, que é o Agreste, na macro 3 e 4, que é o Sertão, houve variações de diminuição nos indicadores que a gente analisa com mais propriedade, que é os casos de CIRAG, né, que são as síndromes respiratórias agudas, que são os óbitos, que infelizmente ainda continuam a ocorrer, e a pressão no sistema, ou seja, a procura por leitos de UTI ou de enfermaria. Então, esses indicadores eles ainda mostram que todo o trabalho de implementação de leitos, de UTI, de enfermaria, todo o sistema de testagem, tudo isso tem dado resultados positivos. Agora, quando tem uma estabilização, principalmente de 15 dias, quando a gente vê uma gerência regional de saúde ou outra aumentando, isso nos faz ter um cuidado maior. Então, a gente está nessa fase de muito conservadorismo. As atividades elas retomaram, praticamente todas as atividades estão retomadas, com exceção dos grandes eventos, esses ainda vão esperar um pouco. Temos uma expectativa de continuar tendo condições de avançar. As escolas iniciaram no ensino médio no mês de outubro. Estamos agora iniciando o ensino fundamental nas escolas particulares. Estamos avaliando se a possibilidade de estender e quando estender isso no ensino público. Então vai ser um passo a passo ainda, com muita transparência, com muita informação, mas que a gente não tem ainda a segurança de dizer quando vai acontecer e como vai acontecer. Isso vai precisar realmente a cada semana ter essa avaliação. Mas eu digo o seguinte, que diante de tudo que a gente já passou, desde que esse vírus chegou aqui em Pernambuco, o primeiro caso sendo identificado no dia 12 de março até hoje, a gente vê que o conhecimento médico, a preparação do sistema, todos os cuidados que a população tem tomado, apesar de que a população pode ainda tomar muito mais cuidados, a gente ainda vê muita desobediência na questão do distanciamento, do uso de máscara. Se isso for cada vez mais aprimorado, a gente tem total condição de ir continuar nessa trajetória e não sofrer nenhum revés, que é isso que a gente trabalha diariamente para não ter nenhum tipo de revés, diminuindo os casos de CIRAG, diminuindo o número de óbitos, diminuindo a pressão no sistema. A gente espera que isso em breve possa continuar sendo gradativo e esperar a vacina. Eu acho que esse debate da vacina é que precisa realmente ser feito com todo o profissionalismo possível, com toda a ciência necessária, porque a vacina realmente é o que nos vai dar tranquilidade para a gente ter uma retomada da vida normal que a gente era acostumado no passado recente. Governador, eu acabo de receber aqui o boletim de Caruaru, né? Mais um dia sem mortes aqui, né? E todo dia que vem assim a gente comemora essa situação, né? Quando não há mortes na cidade. Mas a gente passou a semana inteira, já nós estamos na terça, mas na semana passada que a gente vem aqui desmentindo fake news, porque a conversa é a boca só, que após a política, isso é no linguajar popular, após a eleição vai fechar tudo de novo.
Aí a gente diz, olha, o governo dá uma entrevista coletiva todas as quintas-feiras. Quinta-feira passada, os secretários disseram que estão acompanhando os casos, como o senhor disse aqui, nas macro-regiões, né? Algumas mais, outras menos. Caruaru e o Agreste parece que é uma situação que a gente vê um certo controle. Mas eu queria que a principal autoridade do Estado falasse com a população sobre essa história, que após a política vai fechar tudo em Pernambuco, que a gente vem aqui dizendo que quando for uma coisa oficial, vai sair das autoridades de saúde e não desses grupos de WhatsApp que não param de circular essa informação. Isso é importante, a gente tem realmente que ter a responsabilidade e a população entender que fake news, qualquer tipo de informação que não for checada com as autoridades, dentro dos informes que diariamente é feito, ela é muito perigosa, pode criar um pânico desnecessário. Como eu estava falando, a situação hoje é uma situação ainda que exige muitos cuidados, porque ainda tem óbitos em todo o estado, ainda tem casos, a gente tem ainda uma pressão no sistema, ainda temos leitos dedicados à Covid em todas as regiões de Pernambuco e vamos manter esses leitos, mas é uma situação de estabilidade, não tem nenhuma previsão na próxima semana de anúncio de nenhuma medida restritiva ainda. Óbvio que toda segunda-feira nós fazemos o levantamento semanal e não vamos também deixar de tomar as medidas necessárias se elas forem necessárias de serem implementadas. Mas nesse momento não há. A gente tem uma região metropolitana que está estável há 15 dias. A gente quer que ela retome a diminuição. Para nós, a estabilidade nesse momento nos dá uma certa apreensão, porque estabilidade pode levar a crescer ou a diminuir. Então, o ideal é que ela continue diminuindo. No Agreste e no Sertão, as diminuições continuam semanalmente, então podemos dizer aí com muita transparência também que não há nenhuma previsão, até para o mês de novembro, de haver nenhum tipo de alteração desse status quo que a gente vê e acompanha toda semana. Evidentemente, se isso mudar, a gente vai ter que tomar as providências, mas não há nenhum indicativo das últimas semanas que isso possa ocorrer de forma drástica, como se fala e se propaga, principalmente nesses fake news. E onde ocorreu esse aumento de casos, que a gente está vendo muito na televisão, nos países da Europa, não foi uma coisa também do dia para a noite. Há realmente uma curva que você acompanha e vê que isso já vem algumas semanas aumentando e que isso foi que levou para que esse aumento não cresça mais nesses países, que tomasse as medidas restritivas. Mas no caso aqui de Pernambuco especificamente, a gente não tem ainda nenhum dado que indique que precise no mês de novembro de nenhum tipo de medida restritiva. Agora, cuidados precisam continuar. O uso de máscara, distanciamento social e o uso do álcool em gel principalmente é fundamental, é necessário para evitar a propagação do vírus. A gente, nessa questão da vacina, o senhor falou aí da importância da vacina, né? Como é que está a discussão do governo, né, da cúpula do governo estadual com relação à vacina? Vocês têm conversado, por exemplo, com o governador João Dória a respeito da questão da Coronavac, com também o pessoal da Pfizer, né, com também a questão da Universidade de Oxford, né? Como é que estão as conversas do governo de Pernambuco a respeito dessas vacinas que estão sendo testadas aí pelo mundo? Bom, a gente tem aprovado pelo Congresso de muitos anos o Plano Nacional de Vacinação, de imunização, que está em vigor, que tem como coordenação esse plano o governo federal. Nós tivemos uma reunião com o ministro Pazuello, que 25 governadores participaram, e foi colocado muito claramente que haveria por parte do governo federal, em todas essas vacinas que estão sendo testadas no Brasil, seja a de Oxford, que o governo federal tem estado à frente junto com a Fiocruz, seja a vacina Coronavac, que é a partir também do Instituto Butantan em São Paulo, elas, tão logo essa fase de testes passe e vá ser a certificação da Anvisa, a primeira que ficasse pronta, que ficasse aprovada, o governo federal ia tomar as providências para que elas chegassem a toda a população do Estado. Teve aqueles ruídos posteriormente do presidente da República, após essa reunião dos governadores com o ministro Pazuello. Depois houve um certo recuo, e eu espero que haja responsabilidade nesse tema, que a Anvisa, que é o órgão de vigilância do país, dando o ok nessas vacinas, ou tendo segurança de outras vacinas que
estejam sendo testadas no mundo e que os órgãos de vigilância desses países tenham aprovado, que o Brasil tome as providências para que chegue aos estados. A gente não tem hoje os estados, com exceção de pontos de casos pontuais, como São Paulo, capacidade de ter uma vacina sendo produzida especificamente em Pernambuco ou em algum estado nordestino. Por isso que é muito importante que haja, por parte do governo federal, esse olhar de prioridade nessa questão e que tão logo tenha alguma dessas vacinas prontas, elas sejam distribuídas como já é feito em outras vacinas e essa questão de estruturação, de logística, de chegar à população, os estados têm condição de fazer, como sempre fizeram em todas as campanhas de vacinação que anualmente nós fazemos. Agora precisa realmente ter essa priorização, porque é isso que vai realmente nos dar a tranquilidade de retomar com segurança a normalidade do nosso estado, do nosso país. Governador, tem uma medida que de um público específico que eles têm procurado, eles têm feito algumas manifestações, reclamado e colocado algumas questões, que é o pessoal de eventos. Sabemos que eventos é um dos últimos a retomar justamente, né, em face desse coronavírus ter uma propagação alta e tal. Mas o pessoal de eventos andou reclamando muito, andou se preocupando muito com a situação deles estarem parados, enfim. Consequentemente, a questão é a seguinte: eu queria perguntar ao senhor se até dezembro ou em janeiro, como é que o senhor vê essa questão de liberação de eventos que eu digo, eventos sociais, né, eventos, festas, Carnaval vem aí, Carnaval está vindo aí, como é que o senhor vê essa questão, né, dessas grandes aglomerações? Tem alguma data, tem alguma previsão? Qual o seu olhar para esse público e para essa categoria tão específica? Veja, a gente tem conversado, tanto é que avançamos no plano de convivência no primeiro momento para a condição de eventos sociais até 100 pessoas e hoje tem validade em todo o estado até 300 pessoas. A questão de se aumentar ou de avançarmos disso tem que partir do seguinte princípio: é possível? Agora, os protocolos e as regras têm que obedecer o que a ciência coloca como necessário, que é o uso de máscara, que é o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra, e todas as normas de higienização e limpeza desses ambientes. Então, qual é a expectativa do Estado? Que eventos hoje superiores a 300 pessoas, os interessados em fazer algum tipo de evento, eles apresentem como será esse evento, como vai ser o protocolo, como está sendo pensado, qual é a área, porque o Estado, junto com as vigilâncias sanitárias dos municípios e o Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer todas as vistorias necessárias com o intuito de poder autorizar esses eventos a partir do mês de dezembro. Isso é que já foi colocado aí nos meios de comunicação. Agora, toda semana, como é avaliado os números, essas datas podem mudar ou não. Agora, todos têm que ter a consciência de que não dá para ter mais eventos enquanto a vacina não chegar, como era antes. Tem que ter distanciamento, tem que ter uso de máscara e tem que ter todos os protocolos para garantir, porque o vírus ele continua circulando. E, infelizmente, ele continua ainda a matar pernambucanos e matar brasileiros e matar muita gente em todo o mundo. Então, a vida em primeiro lugar, isso sempre foi colocado como uma questão prioritária e necessária em todas as tratativas que nós fazemos em relação ao coronavírus. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo. Eu vou conversar mais só um bloco com o governador, sei que a agenda dele está corrida, também colocar o deputado federal Wonder Queiroz aqui para a gente bater um papo com ele também nessa conversa. A gente faz um breve intervalo, toma uma aguinha, já volta aqui eu, o professor Marco Aurélio, com o governador Paulo Câmara e também o deputado federal Wonder Queiroz. A gente volta já. Daqui a pouco já estamos de volta com o programa Conteúdo. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do grupo AJS de Comunicação.
Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Aqui, seu 13º rende muito mais. Rádio Cidade. Atenção, você que produz camisas, dê um toque de estilo e qualidade às suas peças. Use produtos Cortella, entretelas, colarinhos e acessórios. Orçamento pelo WhatsApp 998 16 1655. Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, você acompanha na Rádio Cidade o último debate do primeiro turno com os candidatos a prefeito de Caruaru. Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafi Delon e Raquel Lira terão uma nova oportunidade para falar um pouco mais sobre os projetos e plano de governo para comandar Caruaru nos próximos 4 anos. Tudo começa a partir das 8 da noite. Rádio Cidade, Eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio: Asséis Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção. Aqui, seu 13º rende muito mais. Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van. É com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com o cartão Leva. Uma promoção da AETPC. Na Rádio Cidade 6h59. Já estamos de volta com o programa Conteúdo. A apresentação: Mário Flávio. Apoio: Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Conteúdo. Hoje a Voz do Brasil vai ser veiculada às 8 da noite, tá? Então a gente segue aqui a entrevista com o governador Paulo Câmara, né? Mais um bloco com ele. Na sequência, a gente bota aquelas músicas boas para vocês ouvirem. Depois tem a Voz do Brasil às 8 horas. A flexibilização nos permite, viu? Um abraço para o fiscal que está acompanhando a entrevista. Deixa eu cumprimentar aqui o deputado federal Vônia Queiroz. A gente está aqui com o governador Paulo Câmara. O professor Marco Aurélio também está participando da entrevista. Deputado Vônia, boa noite. Prazer recebê-lo aqui pessoalmente na Rádio Cidade. Boa noite, Mário Flávio. Boa noite, professor Marco Aurélio. Estava com o governador Paulo Câmara nessa agenda aqui em Caruaru. E primeiro parabenizar aqui pelo estúdio, que eu não conhecia, estava só vendo de longe, agora estou presencialmente aqui. Parabéns, estou à sua disposição. Prazer estar aqui com você, sou seu ouvinte assíduo, você sabe disso. É um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Deputado, e a importância da inauguração, da reinauguração, né, da volta de voos comerciais para Caruaru amanhã? Como é que o senhor destaca isso? Olha, é um sonho nosso que se realiza, né? E uma coisa que acontece passo a passo, acontece aos poucos. As pessoas, obviamente, nós damos razão a elas, querem pressa, querem pra já, mas essas coisas são lentas e são muito bem programadas, digamos assim. Então, esse contato que nós tivemos com a Azul foi de 2 anos atrás. A partir da instalação do Hub em Recife, com uma quantidade gigante de voos que partem de Recife para todas as capitais, para outros países, nós identificamos ali uma oportunidade para Caruaru. Conversamos com o diretor Marcelo Bento, fizemos um contato com ele, falando de Caruaru, falando isso em Brasília, falando que ele tinha que conhecer a cidade, que era uma janela ali para Azul e tal. Veja, 2 anos depois é que a gente consegue inaugurar essa rota, mas é uma coisa que não tem um passo para trás, é daqui para frente. A rota iniciando depende da cidade, depende da demanda. É isso que eu falo sempre para as pessoas. As pessoas, não, mas o avião é pequeno. Minha gente, vamos botar gente para comprar bilhete aéreo. Reclamar, né? O povo vamos botar gente para comprar bilhete aéreo que a empresa quer vender. Se tiver demanda, o avião vai ser maior. Eu vi uma reportagem sobre Marília, que começou a operar com um avião desse porte, e logo depois, menos de um mês depois, estava operando um avião maior. Tendo demanda, a empresa tem todo o interesse. A empresa se instala aqui com a perspectiva e com a confiança e com a observação do mercado, que foi o que nós fizemos hoje, sobrevoando Caruaru, Santa Cruz, Toritama, Brejo, para mostrar esse intercâmbio e essa aproximação dessas cidades e o potencial econômico dessa região toda,
para sensibilizar a companhia, mas eu tenho certeza que eles se pautam, obviamente, pela demanda. Então é um grande passo que está sendo dado hoje, histórico para a nossa cidade, e a gente começou isso bem antes, né? Nós dedicamos aqui uma emenda parlamentar para R$1.900.000 para a compra da estação meteorológica de superfície automática, que é um equipamento fundamental. Hoje o diretor estava perguntando, cadê a estação? Não, está garantida, tem dinheiro federal nosso que nós conseguimos para compra desse equipamento. E a gente está planejando aí outros recursos de grande monta para que o governo do estado possa ter um parceiro aqui que bote dinheiro na obra e que a gente consiga dar uma outra cara a esse aeroporto. Por enquanto, a gente está fazendo o que dá. O governador, muito bem intencionado, está aqui se esforçando nessa maior correria para conseguir viabilizar a reforma do terminal, mas a gente sabe que isso é um primeiro passo. Se Deus quiser, vamos ter aqui um terminal robusto, moderno, uma pista mais confortável, segura, que a gente possa ter aqui um investimento maciço e que a gente possa ter voos maiores, de grande porte. E é importante que a população de Caruaru saiba que aqui em Caruaru tem quem cuide. E sou eu que estou cuidando dessa questão do aeroporto, e no governo do estado tem quem cuide, que é o governador de Pernambuco, que está cuidando com muito zelo, muito carinho, e eu agradeço a ele. É isso. Muito bem. Algumas mensagens que aqui, o Flávio Carlos, boa noite, parabéns ao trabalho do governador. Também o João Rodrigues, que a entrevista está boa. O André Moraes também aqui está parabenizando. A Flávia Carvalho também. E o Leandro Paulo faz uma pergunta aqui, governador, já que no bloco anterior a gente falou de eventos. Quando o público voltará aos estádios em Pernambuco? E se existe alguma chance de retomar o programa Todos com a Nota para salvar os clubes do interior? Bom, a gente está acompanhando a retomada do futebol. Foi uma das atividades também que voltou ainda no mês de julho, se não me engano. A gente tem conversado muito com os organizadores dos campeonatos. A própria CBF vai fazer jogos em Pernambuco da Seleção Brasileira no próximo ano. Mas, assim, a expectativa é continuar ainda sem público. A gente tem que ainda aguardar ainda os números diminuírem mais ainda para a gente ter condições de aglomerações em estádio, né? Porque o futebol leva muita gente ao estádio, então precisa ter ainda um pouco de paciência em relação a isso. E tenho interesse, nós conversamos muito com a federação justamente para ver formas de motivar o futebol, principalmente no interior, que possa gerar realmente formação de novos jogadores, que possa gerar campeonatos, que possa ser o futebol a atividade econômica que é em todo o mundo também. Não apenas social, de formação, mas também que gere sustentabilidade no futuro. E a gente tem conversado muito com a Federação de Futebol e com os municípios para ver alternativas. A gente sabe que Todos com a Nota era uma grande oportunidade que foi feita no momento adequado, que alinhava a questão do pedir a nota fiscal para a melhoria da arrecadação e ao mesmo tempo motivava isso através do futebol. Mas hoje as alternativas precisam ser outras dentro de cenários diferentes e em relação a isso. Então a gente vai pensar em continuar a apoiar os esportes, como Pernambuco sempre apoia, com várias iniciativas, seja a bolsa de estudos, seja as atividades de esportes nas escolas, e ver também a forma que podemos estar ajudando o futebol a continuar crescendo e se interiorizando, né? Já tivemos um grande exemplo em 2020, que foi o primeiro campeão do interior acontecer aqui em Pernambuco, que foi o time do Salgueiro. O senhor ficou feliz, mesmo sendo em cima do Santa Cruz? Eu fico feliz porque a gente viu uma alegria muito grande nesse primeiro título do interior, e que sirva também de exemplo para outros que com certeza vão vir. Lógico que o Santa Cruz perdeu, mas eu acho que ganhou o futebol de Pernambuco. Mas não perdeu não, ele conseguiu ser vice-campeão invicto. Exato. Tá vendo aí? Foi bom, né, professor? Pro interior. Ô, governador, o senhor veio aqui inaugurar hoje a questão do laboratório da Compesa, amanhã tem a questão do aeroporto, e algumas perguntas começam a chegar por aqui também sobre a questão do Hospital da Mulher, né? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre essa questão dessa obra, que já está atrasada há algum tempo? Tem. O Hospital da Mulher ele teve dificuldades com a construtora, ela teve que sair, a gente fez uma rescisão, levantamos todo o remanescente de obras
E por acaso ontem, inclusive, eu tive reunião sobre as obras de saúde e ela vai entrar já agora no lote de relicitá-la a partir do mês de janeiro. Então eu tenho a expectativa de que a gente tenha condições de 2021 de finalmente concluí-la, porque é uma obra fundamental, necessária e que vai em consonância com o que a gente precisa também fazer aqui no Agreste, em Caruaru, como polo médico do Agreste, em relação a tratamento e a mulher em si e aos recém-nascidos, principalmente em partos de alta complexidade, que precisam ter uma estrutura como o Hospital da Mulher pronta também no Agreste pernambucano. Governador, e na questão da Compesa, uma das questões mais importantes era o projeto Janelas para o Rio, né, que vem sendo implementado aí, inclusive não só em Caruaru, passa Tacaimbó, passa por Gravatá, por Bezerros. Como é que está essa obra aqui em Caruaru, e principalmente o parque, que tem um parque do Cedro, que é justamente ali na região do Rio Pujuca? As obras elas tiveram, evidentemente, descontinuidade em virtude da pandemia, né? Estão todas sendo retomadas e todas voltaram. Então a gente tem uma expectativa de voltar a esse cronograma. A gente está vendo uma dificuldade aí, não é apenas em Pernambuco, é no Brasil como um todo, de falta de material de construção. Então tem muitas obras que podiam estar com um ritmo diferente e que está faltando material de construção para a finalização dessas obras, mas já tivemos todos os monitoramentos em relação à continuidade e tem que o ritmo volta à sua totalidade até o final do ano. Então a gente vai concluir todas essas questões seja de saneamento de água num prazo curto. Tacaimbó, que foi citado aí, já está com a obra totalmente concluída, a cidade 100% saneada, e Caruaru a gente está avançando muito para ter um incremento importante com essas intervenções, seja das estações de tratamento de esgoto, seja também obras de água, e todas elas, o cronograma é para a gente concluir já a partir do primeiro trimestre uma série de etapas que se relacionam com água e esgoto aqui em Caruaru e toda a região. A doutora do Agreste, né, os canos estão chegando, né? Alguma previsão para a gente já ter essa água chegando em definitivo aqui? Qual é o prazo que vocês trabalham? Em fase de finalização também. Nosso prazo é que se conclua toda essa etapa até Caruaru no primeiro semestre de 21, se não faltar recursos. A doutora do Agreste é uma obra que é realizada pela Compesa, mas a partir de recursos federais. Então tivemos alguns problemas de fluxo de pagamento, inclusive agora o Congresso acabou de aprovar um projeto justamente para que seja injetado recursos na adutora do Agreste. Então eu espero que, não faltando recursos, a gente conclui ela no primeiro semestre de 2021, nesse tronco principal, né, que vai até aqui Caruaru, e estamos atuando também para que seja iniciada a segunda etapa, que aí envolve outros municípios, principalmente os municípios do Agreste Meridional. Agora, nessa questão da água, a gente está com todas as alternativas também sendo trabalhadas, né? Pernambuco não deixou de cumprir o seu planejamento. Pirangi foi a primeira adutora que nós já trouxemos para cá, justamente para não ter nenhuma questão de desabastecimento aqui no Prata. E estamos também fazendo movimentos a partir de uma adutora do Capibaribe, que está sendo finalizada em 21 também ali em Santa Cruz do Capibaribe. E tivemos uma importante notícia em 2019, que foi que Jucazinho voltou a ter água, né? Então isso está ajudando muito no abastecimento aqui de Caruaru e da região. Por isso que a gente anunciou hoje, inclusive, que no mês de novembro a gente está diminuindo, aumentando em 50% o volume de água aqui. Então o racionamento que hoje 10 dias sem água, 5 com água, vai ser de 5 com água e 5 sem água, que também é um avanço importante até a gente conseguir atingir o nosso grande objetivo, que é água todo dia nas torneiras. Muito bem, vamos falar um pouquinho de política, aproveitando que o senhor está aqui, né? Como é que o senhor tem enxergado o mapa político aí do governo, o mapa político de Pernambuco, né, das alianças formadas? Qual a sua expectativa com relação a manter essa base que o senhor tem hoje, né? A maioria dos municípios hoje é base aliada ao governo. Qual a sua expectativa dessas eleições como um todo em Pernambuco? Nós temos uma frente muito ampla aqui em Pernambuco, e uma frente que não começou no nosso governo, já vem lá de trás com Eduardo Campos, e que nós continuamos. Então, a cada eleição que ocorre de 2 em 2 anos, a gente tem tido avanços. Em 2016, o PSB conseguiu
conquistar mais prefeituras do que na própria época do governador Eduardo. A gente tem uma expectativa de 2020 também de pelo menos manter o número de prefeituras que o PSB administra, mas temos alianças muito fortes também com outros partidos, seja o PDT, que está disputando em vários municípios, o PP, o PSD, o MDB, em vários municípios nós temos alianças. Então há um conjunto de partidos que integram essa frente, a Frente Popular de Pernambuco. Então eu tenho uma expectativa muito positiva agora para o domingo, que a grande maioria dos municípios tem finalizado a eleição, como também nos municípios que ocorram o segundo turno, da gente sair com vitórias importantes e ter condições de continuar a trabalhar por um Pernambuco melhor e continuar a fazer parcerias com os municípios, agora com os prefeitos e prefeitas reeleitos e com os que vão assumir a partir de janeiro. A gente tem muito que fazer em Pernambuco, muita obra para concluir, muito serviço para melhorar, muito que ser trabalhado. Estamos enfrentando a maior crise sanitária da história recente do nosso país e do mundo, então temos muito que fazer também. Então eu estou com uma expectativa positiva de que, mesmo com a pandemia, que fez o ano ser muito mais complicado do que estava planejado, a gente vai ter condições de, em 2021, de trabalhar muito junto para realmente Pernambuco continuar avançando. Governador, ainda nessa questão da política, pensar um pouco na política em Recife, né? Está uma eleição muito disputada, né? Há uma possibilidade o João Campos está em primeiro lugar, segundo todas as pesquisas, mas consolidado, mas você tem a Marília Reis, tem a Patrícia Domingues, tem o Mendonça Filho, né, que podem ir, qualquer um deles ainda tem chance de chegar ao segundo turno, segundo as pesquisas. Qual é a sua expectativa no segundo turno da campanha do Recife e se o senhor vai finalmente aparecer mais lá na campanha lá do João Campos, lá na capital? Veja, a gente tem tido oportunidade de conciliar as agendas, né? Eu, como governador de Pernambuco, e quem for observar 2016, a gente se concentra muito no trabalho do governo do estado, e principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente está muito dedicado à questão da saúde, dessa retomada das atividades econômicas. O estado voltou praticamente todas as obras voltaram, a gente está concluindo muitas ações. Então o trabalho administrativo ele tem realmente nos dado muito tempo utilizado para concluir realmente o que precisa ser feito e trabalhar realmente pelos avanços de Pernambuco nesse momento tão difícil. Evidentemente que a gente acompanha o momento eleitoral em todos os municípios e tem buscado apoiar da forma que é possível os nossos candidatos. Temos uma expectativa positiva, como eu falei, nessas eleições. Estamos muito otimistas em relação ao Recife, que é a capital e que já é administrada pelo PSB há 8 anos, com o Geraldo Júlio. E o João Campos está fazendo um trabalho muito importante. Primeiro, se apresentando como um quadro político novo, um quadro político preparado, um quadro político que, apesar da pouca idade, tem uma maturidade política e social que poucos têm. E o João está fazendo um caminho, como todo candidato tem que fazer um caminho. E esse caminho é importante que ele siga realmente fazendo como ele está fazendo, percorrendo a cidade, apresentando as propostas, mostrando o que quer fazer no Recife nos próximos 4 anos. E essa estratégia que ele mesmo escolheu é uma estratégia importante, uma estratégia que a gente apoia. Por isso que a gente vê o João Campos fazendo o que precisa ser feito como candidato, como eu também fiz em 2014, quando disputei a minha primeira eleição. Vocês lembrarem, o Eduardo estava cuidando da campanha presidencial dele, e a gente tocou aqui em Pernambuco a nossa campanha. Depois, infelizmente, teve o falecimento de Eduardo e a gente avançou e continuou. Então, a gente entende também que o candidato que é o protagonista do processo. Os governantes, os dirigentes partidários, eles ajudam no que é possível, mas o candidato é que tem que estar à frente, e eu acho que isso tem sido feito bem ao debate no Recife, tem feito bem a candidatura do João, e vocês podem ter certeza, o João vai ser um grande prefeito do Recife. A gente tem muita expectativa disso, e vai ser um quadro realmente que vai cumprir e vai honrar as tradições das frentes populares do Recife e do nosso estado. Governador, o senhor tem aqui alinhados de primeira linha, né? Um está aqui, que é o deputado federal Volney, também o deputado estadual Zé Queiroz,
deputado Tonigel. O Eric Lessa também é do PP, que é um partido aliado, como o senhor citou aqui. Tem, não diria um tanto aliado, mas o próprio Rafael Delon, que é do PSD. Enfim, e ficou aquela indefinição. Quem é o candidato? É Tony, é Zé? Vai para um lado, vai para o outro? É Toninho? Depois não é, e que acabou com Marcelo. O PSB não falta olhar com um carinho maior não para o PSB de Caruaru, não falta essa questão não, porque foi uma candidatura meio... Eu conversava com o Marcelo, se a gente analisar os 6 candidatos hoje, o candidato mais prejudicado do ponto de vista de logística é Marcelo Gomes, porque ele é um mês candidato só, né? Com relação à prefeita Raquel, que já é candidata, o delegado Lessa e outros que já eram candidatos há algum tempo. Veja, a gente tem que entender todo o processo e compreender o andamento deles e as construções deles, né? Nós tivemos, infelizmente, essa pandemia que praticamente fez com que todos, no meu caso, no governo do Estado, mas todos os agentes políticos, eles se dedicaram a ajudar a questão da saúde pública, as questões sanitárias. Isso prejudicou as composições em muitos municípios, né? O Zé Queiroz, que é um quadro importante aqui de Caruaru, foi prefeito 4 vezes, ele já colocou as razões que o impediram de ser candidato. Ele gostaria muito de ter sido candidato, mas as razões dele são totalmente compreensíveis. O Tonigel também mostrou muito claramente o porquê também ele não poderia ser o candidato, e nós buscamos alternativas dentro do nosso campo, dentro da nossa maneira, e o Marcelo aceitou essa missão, está cumprindo o papel. Eu acho que ele tem boas ideias importantes para Caruaru, a partir das experiências dessa grande frente que o apoia, experiências de gestão que o Zé Queiroz implementou aqui em Caruaru. Como eu falei, 4 vezes ser prefeito mostra claramente que sabe fazer as coisas e fez bem feito, porque ninguém é perfeito 4 vezes se não tiver feito bem feito. O próprio Tonigel, que foi prefeito também por quase 8 anos aqui em Caruaru, também está muito claro, definido como tratar. O Jorge Gomes, que foi vice-prefeito, que tem contribuições aqui em Caruaru. Então, fizemos uma frente a partir desses valores. O Marcelo está colocando eles nas ruas, está se apresentando, está mostrando também tudo que o governo do Estado tem feito aqui, que não foi fácil os últimos anos. A gente tem tantas obras, seja no abastecimento de água, seja no saneamento, seja na saúde, seja na educação, que hoje é referência no Brasil, a educação de Pernambuco, seja na segurança, tantos momentos difíceis que nós passamos, e Caruaru e a região do Agreste conseguiu diminuir os índices. E em 2020, quando a gente está tendo dificuldades também na questão de segurança, a região aqui de Caruaru, ela tem conseguido diminuir mais ainda também os níveis de violência aqui na cidade e na região. Então é essa experiência do PSB administrar, junto com o PDT, junto com o MDB, junto com todos esses companheiros que a gente citou aqui, que o Marcelo está representando. São valores importantes numa campanha diferente, numa campanha que, no meio de uma pandemia, numa campanha que não teve o tempo necessário de maturação de muitas questões, mas é sempre um aprendizado, é sempre um esforço muito grande, é sempre uma forma de se apresentar. E dia 15 a gente tem um resultado, e eu tenho certeza que as pessoas que puderam acompanhar esse curto tempo, mas essa forma aguerrida e determinada que o Marcelo se apresentou e que está se apresentando, vai reconhecer o valor, e vai, muito deles, fazer reconhecer esse valor através do voto. O senhor acredita que a eleição aqui pode ir para o segundo turno? Veja, as pesquisas, eu não vi pesquisas aqui de Caruaru. Quem acompanha diz que pode ocorrer isso, mas vamos aguardar o dia 15 e acompanhar. A grande pesquisa é o dia da eleição. Então, se houver o segundo turno, nós vamos avaliar, como nós sempre fizemos, e se não tiver, nós vamos continuar, como governo do Estado, a ajudar Caruaru a continuar avançando. Muito bem, só rapidinho aqui para a gente atender alguns ouvintes, para liberar o governador, que ele tem a agenda ainda, né? Tem 2 perguntas aqui sobre a Mata Sul. Tem uma que, por sinal, é até bem engraçada, que diz que porque chegaram muitas mensagens aqui, enfim, eu não lembro qual foi o ouvinte, porque são muitas, mas ele disse que tem uma Celtinha e disse que não aguenta viajar para Mata Sul, para Maragogi, né, ali para divisa com Pernambuco, que a estrada tem muitos problemas. O que é que o senhor tem a dizer sobre a Mata Sul? E também aqui
O Paulo pergunta sobre a questão, né, do que o senhor pretende fazer para melhorar a situação da Mata Sul, já que lá majoritariamente o PSB sempre foi bem votado. Ele diz aqui, usinas estão fechando, a população vive de emprego de prefeitura, enfim, o que é que o senhor tem a falar sobre a questão da Mata Sul como um todo? Veja, a Mata Sul precisa da atenção, é uma região realmente que tem uma vocação ainda muito direcionada para a indústria do açúcar e do álcool. Evidentemente que para os avanços acontecerem é preciso os investimentos. A gente tem ciência de muitas estradas que precisam ser recuperadas, não apenas na Mata Sul, mas em muitas regiões de Pernambuco. Fizemos o maior programa de recuperação de estradas do caminho de Pernambuco, que foi apresentado em 2019. Infelizmente, com a pandemia a gente teve que interromper muitas dessas ações, mas a maioria está sendo retomada, seja com obras já físicas, seja com as licitações, seja com a finalização dos projetos. A gente tem uma expectativa de 2021 ser um ano de recuperação de grande parte dessa malha viária, e o que não der para recuperar em 21, a gente recuperar em 22, porque a gente quer fechar esse ciclo de governo com as estradas de Pernambuco tendo uma condição de trafegabilidade adequada diante do desafio do crescimento que Pernambuco alcançou econômico nos últimos anos. E continuar a olhar região por região e ver as potencialidades e ver os investimentos que são possíveis. A gente tem conseguido êxitos em algumas regiões. Eu tive já agora no mês de agosto anunciando grandes empreendimentos como o Parque Aquático lá de Tamandaré, que está gerando um investimento de 370 milhões de reais naquela região. Estamos levando novas fábricas para Escada, novas oportunidades para Ribeirão. A gente está, a cada investimento que chega em Pernambuco, a gente leva também para conhecer as áreas da Mata Sul, porque a gente quer dar também uma condição de desenvolvimento que seja um desenvolvimento sustentável diante dos desafios que a Mata Sul tem. Então, vai acontecer muita coisa, eu não tenho dúvida disso. O nível de planejamento, de gestão, de preparação que nós fizemos, estamos fazendo em Pernambuco nos últimos anos, nos dão essa visão de que o que não foi permitido fazer em 2020 diante da pandemia, a gente vai ter condições de recuperar todo esse tempo perdido e ter um 2021 e 2022 de muito êxito, de muitas realizações, de muita geração de emprego, porque é com emprego e fazendo o que precisa ser feito na área da educação, saúde, segurança e infraestrutura que a gente vai continuar a levar Pernambuco para o caminho certo. Governador, para a gente encerrar aqui, nós temos dezenas de pessoas aqui perguntando sobre a convocação de 1.400 aptos da PM de Pernambuco. Se tem alguma possibilidade, né, alguma data, alguma informação aqui. O pessoal encheu aqui a caixa de mensagem do WhatsApp da rádio, perguntando sobre essa questão aí da nomeação de 1.400 PMs. Nós fizemos as nomeações da Polícia Militar, de Bombeiros Militares, de Polícia Civil nos últimos 6 anos. As maiores contratações nessas áreas ocorreram nos últimos 6 anos. Evidentemente que a gente quer continuar a fazer essas convocações, ainda tem possibilidade de fazer isso na Polícia Militar e nos próprios Bombeiros Militares. 2020 não foi possível, seja por restrições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, seja pelo ano incerto que nós tivemos, de queda de receita muito grande. Então estamos estudando aí o fechamento do ano, e se houver condições, isso eu já me comprometi, inclusive com os comandos das polícias, da gente fazer contratações no início de 2021, nós vamos fazer, porque também é uma área que a gente não pode deixar de estar sempre renovando e sempre colocando novos policiais para trabalhar. Então a gente tem uma expectativa de 2021 ter possibilidade aí de pelo menos formar 2 turmas de 500. Muito bem, então tá a resposta aí. Governador, muito obrigado. Boa sorte aí na gestão, né? O senhor tem um desafio enorme, né, que é ser governador no momento de uma pandemia, e a gente sempre que entrevista aqui prefeitos, governadores, que lá quando vocês foram eleitos, não tinha no manual dos prefeitos e governadores a pandemia, né, professor? Então é um desafio enorme que o senhor tem aí pela frente. A gente torce que dias melhores venham pela frente e que a gente passe por essa logo, porque Pernambuco, afinal de contas, né, é o Leão do Norte. Obrigado, viu? Obrigado, Mário Flávio, obrigado, professor, a todos os ouvintes, e parabéns aí pelas novas instalações e pelo programa. E conte conosco, sempre que precisar de informações, a gente está à disposição aqui para conversar e bater um papo aí, como fizemos hoje. Muito bem, também agradecer ao deputado federal Volney Queiroz, né, que
ajudou, intermediou aqui nessa entrevista. Deputado, obrigado. Né? A casa também é sua, quando o senhor quiser vir aqui bater um papo com a gente. Né? E parabéns aí pela intermediação nessa história do aeroporto de Caruaru. Obrigado, Mário. Ele está desligado. Agora. Obrigado, Mário. Foi um prazer falar com você, falar com seus ouvintes, dizer que esse programa tem muita audiência, e foi isso que eu disse ao governador. Governador, vamos lá dar uma palavrinha com o Mário Flávio, que o programa dele tem muita audiência. E aprova aí com esse monte de mensagens aí, essa interação com os seus ouvintes. Tenho certeza que essa entrevista vai reverberar aí durante toda a semana e vai ter grande impacto e grande influência. Então, sempre que quiser me chamar, estou à disposição, viu? Não esqueça da gente não, só que o governador estiver aqui não. Um abraço, foi um prazer estar no seu programa. Eu recebi até uma mensagem engraçada aqui, viu, governador, de um ouvinte pedindo para o senhor construir um aeroporto em Maragogi. Eu não sabia que o senhor tinha ainda essa influência, não. Vou passar para o Renan Filho. Para Renan Filho, né, governador lá. Professor, obrigado, até amanhã. Até amanhã, Mário, foi um prazer estar aqui. Muito bem, eu volto amanhã às 7 horas da manhã com Renata Torres no Jornal da Cidade. É claro, a gente vai repercutir essa entrevista. Lembrando a você que nos ouve e nos vê, o último debate da eleição para a Prefeitura de Caruaru é na Rádio Cidade na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Iremos receber aqui os 5 candidatos à Prefeitura de Caruaru que estão aptos aí de acordo com a legislação eleitoral para a gente debater. É o último momento da eleição, vai ser aqui na Rádio Cidade na próxima quinta-feira às 8 horas. Você escuta pelo 99.7 e você vê também pelo YouTube e pelo Facebook, porque a Rádio Cidade é a rádio que todo mundo ouve e todo mundo vê. Você ouviu o programa Conteúdo Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Rádio Cidade. Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte tá em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99